Boa noite, bem-vindos a mais um episódio do Redcast, o episódio que traz para você que é empresário, que é empresária, conhecimento de mercado, conhecimento de negócio, mas também conhecimento sobre vida pessoal. E hoje nós temos a honra de receber aqui uma convidada especial, a doutora Gláucia Mesquita, que com muito carinho nos aceitou esse nosso convite, né, de estar aqui. Eu vou falar um pouquinho aqui para vocês quais as especialidades da doutora Gláucia Mesquita, que começou como mastologista titular da Sociedade Brasileira de Mastologia, é mastologista e responsável técnica da Clínica Preciore, que é uma clínica situada aqui em São Luís do Maranhão, bem próximo aqui do nosso escritório, coordenadora do serviço de mastologia do Hospital do Câncer Aldenora Belo e do Hospital UDI Hospital, doutora em oncologia pelo AC Camargo Cancer Center e membro fundadora do Breast Saving Group, que é um grupo que a doutora vai explicar melhor. Eu não vou saber dizer para vocês, mas eu já quero agradecer aqui a presença da doutora Gláucia. Só para que vocês entendam, antes de eu passar a palavra para ela, doutora Gláucia, nós nos conhecemos através de um projeto de consultoria que nós executamos dentro da Clínica Preciora. Então, é uma clínica voltada para a saúde feminina, né, saúde da mulher, e nada melhor do que ela para estar aqui para falar nesse dia 1º de outubro, que é o mês, o dia que começa o mês, né, do Outubro Rosa, esse movimento que todos os anos a gente já visualiza e já conhece esse movimento, mas nada melhor do que potencializar e comunicar melhor esse movimento para todas as mulheres, mulheres empresárias, mulheres funcionárias, mães, avós. E, doutora Glaucia, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Moisés, estar aqui. É um mês assim muito importante, né, para a mastologia, é o mês do Outubro Rosa, é um mês que a gente intensifica o que a gente tem de mais importante, que é o conhecimento e a informação. Aí eu sempre explico que o máximo que eu puder dar de informação de qualidade para as pacientes é o melhor, porque nesse mundo que a gente tem muitas fake news e elas leem de tudo na internet, no Instagram, e que se fala de tudo, então muitas pacientes ficam perdidas, isso gera medo, gera pânico e gera desinformação, e as pacientes acabam deixando de fazer o que deveriam fazer, né? Então, eu acho que é um mês que a gente tem o dever de levar o máximo de informação possível. Tem mulheres que não sabem de muita coisa que a gente pensa que é banal, então não é banal falar o básico de qualquer forma, né? E a gente intensifica isso no mês de outubro, mas a gente costuma dizer que o ano inteiro ele é rosa, porque aqui é só para a gente poder chamar mais atenção, né? Mas a gente trabalha com essa questão da saúde da mama, né? Legal, doutora. Realmente eu desconheço alguém que tenha mais autoridade que a senhora nesses assuntos, né, apesar de ter outros colegas médicas, mas realmente é uma honra para nós e para quem está nos assistindo e quem vai assistir esse episódio mais à frente na gravação do YouTube, hoje estamos ao vivo, certamente vai sair daqui com um conhecimento melhor em relação à questão da saúde feminina, né? E o motivo de nós fazermos isso é porque aqui na rede a gente entende que a gente lida com empresários e com empresárias, só que falar só de negócios não faz tanto sentido, porque nós somos seres humanos, nós temos nossa vida pessoal que é uma jornada paralela ali à nossa vida profissional e que muitas vezes dentro da rotina empresarial a gente acaba é, deixando de lado um pouco a questão da saúde, né? Como empresário homem eu falo isso, mas eu entendo também que as mulheres que têm até uma carga maior em função de algumas atividades que algumas exercem também com os filhos, né, e com a casa, acaba que isso fica cada vez mais proeminente, né? Então, eu queria começar, doutora, dentro desse contexto, perguntando para a senhora, dentro do seu hall de pacientes, qual é o perfil das pacientes que chegam na clínica ou no hospital, nos hospitais que a senhora atende, enfim, que dá aula, né, que faz congresso, que dá palestras, qual é o perfil dessas mulheres que chegam curiosas ou pelo menos que não somente curiosas, mas que é, já estão muitas vezes ali no início procurando saber mais sobre a saúde feminina e também entrando nessa parte mais também da oncologia. Qual é o perfil dessas pacientes? A gente tem um perfil muito variado, sabe, Moisés? Porque a gente tem desde aquelas mulheres que têm muito conhecimento, mas Sim. como você falou, não tem tempo, e aí não é pouco comum a gente pegar mulheres empresárias, donas de algum negócio,
que realmente tomam conta de tudo, né? Mulheres esclarecidas, com formação superior e que não fazem seus exames por vários motivos, e um deles é a correria do dia a dia mesmo, Sim, né? Essa mulher é muito comum. Então, às vezes, quando elas já chegam porque passaram-se anos e ela não fez exame e encontra um tumor já mais avançado, né? E a gente tem uma gama de pacientes que vem só fazer o seu rastreamento, seu acompanhamento sim. habitual, e vem todo ano rigorosamente. Essa é uma mulher que a gente valoriza porque ela cuidando da sua mama todo ano, a chance dela encontrar uma lesão inicial é muito maior. Então, se ela tiver um câncer, ela vai encontrar no início porque ela tem o hábito de olhar. E tem aquelas que realmente abandonam tudo, não querem saber de nada, né? E tem aquelas pacientes que vêm encaminhadas de outros colegas que vêm fazendo sua Sim, rotina, e aí tem um exame alterado que a gente consegue atender logo, né? É interessante que lá na clínica a gente construiu o que a gente chama, alguns chamam de Breast Unity, o Day Clinic, enfim, são vários nomes que se pode dar, mas essa unidade de mama de atendimento rápido, né? Isso era uma demanda muito grande que eu tinha quando eu cheguei em São Luís como mastologista. A gente demorava muito tempo para fazer uma biópsia, para receber o resultado de uma biópsia, para voltar com a gente no consultório. Lá na Pressora a gente faz isso, né? A gente consegue agilizar e em uma semana a gente consegue fechar um diagnóstico com uma paciente, né? Porque justamente o tempo é uma correria e quanto mais é rápido, melhor, né? vantajoso. Com Quando a gente certeza. fala de tempo, doutora, pegando esse ponto que você está falando aí, quando a gente fala de atendimento precoce ou identificação precoce, esse precoce tem um prazo? Tipo, são de alguns meses, Não é um anos? prazo, é um tamanho, na verdade, Sim, né? O precoce é que a gente considera que são tumores abaixo de 2 centímetros e que não tem o comprometimento dos linfonodos que são as íngreas, né, axilar. Então, esses sim, são tumores iniciais, é um diagnóstico precoce. O mais precoce ainda é o carcinoma in situ, que é tipo uma lesão pré-câncer, né? É uma célula de câncer, mas ainda não se transformou num câncer invasivo, que seria o câncer mesmo, né? É como se fosse a mesma coisa, em analogia com o câncer do colo do útero, aqueles NIC. A paciente tem NIC 1, NIC 2, NIC 3 são lesões pré-câncer. E sim. aí, se ela não tratar naquele momento, ela vai ter um câncer, né? Na mama, a gente tem o carcinoma in situ, que ele é visto somente na mamografia. E aí, esse é o momento que a gente quer pegar. Esse é o mais inicial que a gente pode pegar. Mas quando a gente considera tumores iniciais, que seriam um diagnóstico precoce, são esses, até 2 centímetros e com linfonodo negativo. Tumores maiores de tamanho e com os linfonodos comprometidos já é um outro estágio, já é um estágio mais intermediário para avançado, dependendo de como que ela vai ser Quando, diagnosticada. quando a senhora fala linfonodos, é na axila. Isso, são as É famosas tipo, ínguas. é como se fosse um sinal de É que tem uma, alguma coisa errada. é uma drenagem, né? Então, Sim, o câncer de mama ele começa na mama sim, e aí ele com o tempo pode se espalhar. Então, sim, quanto maior o tumor, maior a chance dele se espalhar. Inicialmente, ele pode se espalhar para os linfonodos, são as ínguas, tá? sim. Então, sai uma células da mama, vai pelo ducto linfático, né? Pela drenagem linfática e cai lá no linfonodo, e o linfonodo meio que pega essa célula e aí fica ali proliferando. Isso já é um alto risco, que a gente chama, Hum, já é uma lesão mais avançada, quando você tem com o comprometimento dos linfonodos, né? E também, quanto maior o tumor, ele vai gerando vasos para se autonutrir, e com sim. isso ele tem essa possibilidade de liberar células na corrente sanguínea e ter metástase, que seria a doença fora da mama, né? Que é quando a metástase é quando ele pulveriza para todo o corpo, todos os órgãos. Ele pode ir para vários órgãos, né? O mais Sim. comum na mama é pulmão, fígado e ossos. Mas não tem um padrão, assim, tem que ir Ah, para tal, entendi. tal. Mas ele pode ir para qualquer órgão. Então, quanto maior o tumor, maior a chance dela ter metástase, né? E quando eu te digo que a gente às vezes tem pessoas esclarecidas, um dia desse eu fiz um diagnóstico com uma paciente de uns 40 e poucos anos, que ela sentiu o nódulo, não que não foi no médico, ficou com medo de ir no médico, não vou, não vou, não vou, não vou. Ela só procurou quando aquela lesão já tinha ulcerado, né? Tinha ferido a pele, estava saindo secreção, sangrando. E ela fez foi toda a investigação dela, ela já tinha metástase em vários órgãos. Então, assim, talvez naquele momento, de uns 4 anos atrás que ela disse que tinha, que encontrou esse caroço, se ela tivesse realmente procurado um especialista, ela teria sido tratada e com uma alta taxa de cura, né? Que a gente tem uma taxa de cura de mais de 95% nos tumores iniciais, né? Então, Os iniciais que a senhora falou de 2 isso, centímetros. até 2 Sim, centímetros sem nenhum gânglio sim. comprometido. O que acontece é que eu não tenho como, não tem nada
que eu fale para aquela, que eu faça, o que eu fale, que vai fazer com que aquela mulher não tenha câncer, né? Então, assim, a gente tem um risco nato, pelo fato da gente nascer mulher, de ter câncer de mama, e esses riscos giram em torno de 10, 12% da vida. A gente chama de lifetime risk, né? A gente também trabalha com números no consultório. Sim, Então, sim, existem algumas plataformas que a gente faz o cálculo do risco daquela paciente. Se ela tem um histórico familiar importante, a gente consegue fazer esse cálculo do risco e quantifica e reclassifica aquela mulher, né? Então, voltando à história da questão do risco que a gente tem nato, esse risco que a gente da vida inteira, que é entre 10 e 12%, é o que a gente fala que em uma em 8 mulheres vão ter câncer de mama, independente do que a gente faça. Existem as coisas que podemos fazer para reduzir o risco, né? sim, Mas anular, não. Então, às vezes a mulher faz tudo bonitinho e mesmo assim ela vai ter um câncer de mama. Então, não vai mudar o fato dela ter um câncer de mama. Mas se ela tiver o hábito de fazer seus exames anuais, ela está observando, 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 ou encontrou uma lesão e provavelmente essa lesão vai ser inicial. Então, aquela que deixa de fazer, ela passa 2, 3 anos sem fazer quando ela encontrar já um tumor avançado. Então, o rastreamento, o fato de fazer todo ano o exame, não vai impedir que ela tenha câncer de mama, sim. mas vai favorecer um diagnóstico inicial Precoce, inicial. e uma taxa de cura alta, que é o que a gente É, busca. doutora, eu estava vendo essa semana, não sei se foi essa semana que saiu, foi um dos estudiosos aí falando que 1%, as doenças que nós teremos ao longo da vida, né, que estamos propensos a ter, é originário 1% de genética e 90% do nosso hábito de vida. Uhum. É, óbvio que eu tenho ressalvas porque eu não sou médico, não conheço dos estudos, mas a senhora que já está há muito tempo no mercado e especificamente nesse segmento da saúde, a senhora vai saber dizer, como a senhora falou aí, os 12%, né, que são propensos. Mas dos 12% que são propensos, quanto vocês conseguem dizer, os médicos conseguem dizer quanto que é a origem genética de pacientes que tiveram isso dentro do histórico familiar e quanto que é de hábitos e que hábitos são esses que as mulheres têm que fazem com que elas sejam mais propensas a sofrerem esse Isso é dano? super importante, porque assim, realmente a grande maioria dos cânceres não vão ser genéticos, tá? Sim, Na mama que a gente tem de estudos são entre 10 a 15%. Então, entre 10 a 15% vão ser genético familiar, né? Os outros 85, 90% são o que a gente chama de esporádico, aquele câncer que vai acontecer independente da sua genética, né? Então, assim, nesses 10 a 15%, geralmente são pacientes onde a gente consegue, nesses cálculos de risco e tudo, a gente faz um espectro daquela paciente, sim. identifica que aquela paciente é de alto risco. Algumas delas, dependendo de alguns critérios, têm indicação de fazer o teste genético. Geralmente a gente faz teste genético em quem teve a doença, né? Esse teste genético é aquele que vai dizer se ela tem mutação genética ou não, e que está relacionada com A câncer. mutação para gerar o. Para gerar. Então, existem vários genes, os mais comuns são o BRCA1 e o BRCA2, são os mais conhecidos. Eles são 50% dos tumores genéticos são BRCA1 e BRCA2. Sim, Foram os primeiros que foram descritos. Hoje a gente tem uma gama de genes, né? Que quando a gente faz esse teste, eles fazem um painel de 140, 70 genes, dependendo do painel que ela faz. E sim. aí, quando eu consigo descobrir essa mutação, aí eu vou tomar uma atitude totalmente diferente com essa paciente, tanto de rastreamento de cuidados e tudo mais. O que que a mulher faz para aumentar o seu risco, né? É, os fatores de risco, alguns deles a gente consegue modificar, outros não. Então, a história familiar é algo que a gente não consegue modificar. Dentre os fatores disso também, começar a menstruar muito cedo ou parar muito tarde, que é depois de 55 anos, é um fator de risco, que é um tempo muito longo de exposição ao nosso ciclo hormonal, e ele é mesmo Sim, o próprio vilão da gente, né? sim, E, e nisso, se a mulher tem filhos, ela tem uma proteção na mama. Porque durante a gravidez, o hormônio feminino vai baixar. Então, não vai deixa. ter aquele estímulo. Sim, E o tempo que ela estiver amamentando também, que ela fica sem menstruar, ela também tem uma proteção. Então, quanto mais ela tiver filhos, e quanto mais ela amamentar, ela tem uma proteção na mama. Não significa que a mulher que vai ter vários filhos não vai ter câncer. sim. Mas é um Tende a redutor ter. de risco isso. Sim, E o que tem mais assim sendo estudado, que a gente tem vários dados mostrando que estão relacionados ao aumento de risco, são os hábitos de vida mesmo, como sedentarismo, obesidade, alimentação e consumo de álcool, né? O consumo de álcool está relacionado com o aumento de câncer de mama, a sedentarismo também,
E eu falo sempre, e o excesso de peso e obesidade também. Há vários tipos, não só a mama em Sim, si. E são situações onde ela consegue intervir, né? Então a gente explica tanto aquela paciente que não teve câncer, né? Para diminuir seu risco, tomar esses cuidados, quanto aquela paciente que já teve câncer, o ideal é que ela tente manter o peso dela, fazer atividade física. Eu falo para elas que isso daí é remédio, igual o remédio que ela toma, o comprimido. sim. Essa, esse ponto aí, doutora, eu tenho uma curiosidade, e aí, não somente nessa área, mas em outras áreas da medicina. Se fala muito em sedentarismo, se você está mais propenso, o alcoolismo, o tabagismo. é, Qual é a relação aí, do ponto de vista técnico mesmo, corporal, biológico, né? O que é que esses comportamentos, como que acontece esse gatilho desse comportamento em relação à célula, a provocar a célula cancerígena e qual é esse caminho? É No uma final, curiosidade minha de é leigo. porque isso tudo gera um processo inflamatório no corpo, né? Ah, O corpo fica inflamado. Então, tudo isso com álcool, o sedentarismo faz com que a gente fique com o corpo realmente sim, num estado ruim, né? A obesidade é uma doença inflamatória e é essa inflamação que vai o tempo todo estimulando as células a se danificarem. sim, O câncer nada mais é do que uma célula que burlou o nosso mecanismo de defesa e conseguiu se dividir de uma forma anômala. Então, a gente tem o nosso mecanismo de defesa que está ali o tempo todo matando células que são ruins. ruins, né? Sim, E aí, de repente, a célula do câncer é essa célula que vai burlar e vai crescer. O que acontece é que, da mesma forma que, por exemplo, o cigarro, ele causa câncer de pulmão, por quê? Pelo processo inflamatório crônico. Aquela célula inflamada, ela tem uma chance maior de se desenvolver alguma mutação e perpetuar dessa forma, né? Então, todo esse conjunto da obra é um processo inflamatório crônico. A obesidade em si é um processo inflamatório crônico, né? Então, essa gordura, ela faz um mal não só para esse processo inflamatório, mas das outras doenças, né, cardiovasculares. E aí vai se juntando vários fatores e que acaba aumentando o risco de você ter uma célula alterada no entendi. câncer. Doutora, nesse ponto, voltando um pouquinho atrás, a senhora falou das pacientes, né, quando eu perguntei em relação ao perfil, que as pacientes chegavam para a senhora, mas como que essas pacientes, normalmente elas vão fazer o mix de pacientes que a senhora tem, a maior parte fazem a prevenção ou elas identificam e como é que elas podem identificar em casa se elas têm algum sinal, né, de alerta e que faz com que elas vão se desloquem Procurar. para o consultório Sim. médico. A gente sempre explica que o autoexame ele é super importante, né? Sim, A mulher tem que se conhecer, ela tem que entender como é que é a mama dela, ela tem que se olhar, se tocar. sim. Mas o que não pode é ela fazer o autoexame, não encontrar nada e achar que tá tudo ok, né? Uhum. Não é isso. Aquele câncer no iniciozinho que eu falei, na grande maioria das vezes ele vai ser impalpável, o paciente não vai perceber. E o câncer não dá sinal no início. Ele é silencioso, você não vai sentir dor, não vai sentir contato, não vai sentir nada, né? Você só vai sentir quando o caroço já estiver maior e palpável. Sim, E então, a gente sempre explica para a paciente, é super importante ela se tocar, porque ela tem que se sim. conhecer para poder perceber qualquer alteração, né? E aí, a grande maioria dos tumores, se ela fizer o rastreamento, exame de rotina, ela vai encontrar no início. Mas existe um subtipo, um subgrupo muito específico, peculiar, que a gente chama de tumor de intervalo. É aquele tumor que é mais agressivo e que ele cresce muito rápido. Então, Dentro do intervalo dentro do do exame, intervalo do do exame, periodizado do exame. justamente. Entendi. Aí o autoexame tem seu valor, né? Sim, Então, a gente tem que unir todas as forças, né? Então, a mamografia anual, e entre ela e outra, fazendo autoexame, e se você sentir qualquer coisa, pode voltar. Não é comum, só para não sim, gerar um pânico maior, mas sim, pode sim, acontecer. Então, se você tá entre um exame e outro, não é porque eu mandei voltar daqui a um ano que tu só vai voltar depois daqui a um ano. sim, Se sentir qualquer coisa, volte antes, sim, porque daí pode ser um desses tumores de intervalo que são bem agressivos. E acaba que a gente explica só para paciente, porque elas têm um medo da mamografia, né? Elas têm um medo, um pavor, tem as fake news, todo outubro já vem aqueles milhões de mensagens que a sim. mamografia causa câncer, que a mamografia faz Essa eu não isso. sabia, não. Ah, essa é um clássico. Esse é Que a um clássico. mamografia causa câncer É, por causa da da radiação. radiação.
Mas não é isso, né? A gente sabe Sim, que os tumores radioinduzidos, que sim. seriam induzidos pela radiação, são muito raros e seria uma radiação Constante. Você muito tem que estar exposto, né? justo. Sim, Hiperexposição, né? Então, assim, aí sim pode causar mal. Mas o mais importante é elas entenderem. A mamografia é um exame um pouco desconfortável, pode doer um pouquinho, evitar fazer no período pré-menstrual, sim. mas é um exame que apertou a mama, bateu um raio-x, acabou. É rápido, né? Uhum. E não atrapalha quem tem prótese, não atrapalha quem faz reconstrução, quem tem cirurgia, nada atrapalha a mamografia, né? E é o único exame que vai mostrar essas microcalcificações. Entendi. Doutora, quando a paciente ela recebe um diagnóstico, né, que não é tão interessante, porque eu imagino lá que a paciente ela chega, ela faz a mamografia e ela chega ou faz a biópsia, né, primeiro é a mamografia, depois a biópsia, né, para Isso, validar isso. se o resultado da mamografia é realmente aquilo, como se fosse uma prova. Então, quando ela vai receber esse resultado, tem aquelas pacientes que têm a expectativa de um tumor benigno, que se fala, né? E eu queria Isso. entender que tumor é esse. E a Uhum, expectativa do tumor maligno. E aí, vamos falar primeiro do benigno e depois a gente fala do maligno, que eu queria fazer outras perguntas em relação a isso. tá. O tumor benigno é uma lesão, como o próprio nome diz, benigna. Ele não causa Sim, câncer, não vira câncer. A gente pode ter três nódulos, sim, digamos assim, uma divisão a grosso modo, né? Os benignos, que vão ser benignos a vida inteira e não vão causar sim, problema. Então, a maioria das vezes a gente evita operar essas lesões porque não tem necessidade, sim, né? Existe o maligno, que é o câncer, né? sim, E esse sim a gente tem que tratar e tudo mais, todos os tratamentos, a gente pode sim, falar daqui a pouquinho. E existem as lesões que chamam de lesões de risco, são as lesões sim, precursoras. A gente consegue identificar na biópsia. Então, a biópsia é muito importante para isso. sim, Às vezes o paciente tem medo de biopsiar, mas diz, olha, vai pelo menos esclarecer o que é essa lesão. sim, E se for uma lesão de risco, por exemplo, papilomatose, papiloma, hiperplasia atípica, são lesões que são benignas, mas têm tendência a evoluir para um câncer. Então, a sim, gente tira aquele nódulo antes dele evoluir. Então, a gente sim, consegue intervir antes, né? Basicamente, são esses três tipos. E a paciente, assim, eu adoto uma cultura, assim, uma rotina, né? Se eu recebo a paciente no consultório, que ela tem uma lesão que é muito suspeita, que eu já sei muitas vezes pelo exame, a gente já sabe que é um sim, câncer, né? sim, Eu já planto essa sementinha na cabeça dela, já meio que dou um alerta, já explico que pode ser, porque daí ela vai para casa, ela vai pensar, né? Ou ela vai procurar na internet, ela vai dar uma lida, né? E ela já vem, às vezes, para o diagnóstico, o retorno com a biópsia, às vezes já mais confortável, né? Assim, ela já leu, ela já tentou entender, não, é realmente um câncer, agora vamos ver o que a doutora vai falar. Então, eu meio que preparo elas para receber esse diagnóstico. sim. Algumas vezes a gente é surpreendido. A gente pedir uma biópsia e, tipo, eu achar que não é nada, de repente vem um câncer. Aí são os casos mais dramáticos, porque a paciente não está esperando, eu não preparei, eu também nem eu estou esperando. E aí, assim, E aí a senhora dá o resultado ali na hora, a gente tem que comunica. dar o resultado ali O na tempo hora. né? Por conta do Não tem que tempo. conversar, não Sim, adianta. Eu sempre peço para vir com acompanhante, porque às vezes a paciente fica perdida, porque é uma informação muito assim. Mas, assim, o ideal mesmo, Moisés, num cenário ideal, é que todas essas pacientes tivessem um acompanhamento psicológico. sim, A gente tem lá na clínica uma oncopsicóloga, e a minha dificuldade é que as pacientes consigam aderir, porque ela é espetacular, mas elas não conseguem aderir por dois motivos. sim. Uma, elas têm um tabu ainda com a psicologia, É né? mesmo. Existe muito, né? Não, não preciso de psicólogo. Assim, não, não preciso, isso é besteira. E elas não têm noção o quanto que uma paciente que passa pela psicóloga, ela trabalha não só a paciente, mas a família da paciente e tudo Sim, mais. O segundo ponto de dificuldade de adesão é porque a psicóloga não trabalha por plano de sim. saúde. Ah, tá. E eu não tenho nem coragem de pedir para ela trabalhar por plano de saúde, porque é uma subespecialista e que tem, assim, uma carga imensa, um currículo imenso. E o plano de Sim, saúde paga, sim, não posso nem falar o valor sim. que paga. Não valoriza. Enquanto dona da empresa, não tenho nem coragem de pedir para as minhas da equipe multiprofissional atender pelo plano, Sim, porque se a nossa consulta já não é muito boa, a deles é muito ruim. E eu acho que é uma desvalorização. Então, eu prefiro que se mantenha assim, nem tem, e elas também não conseguem trabalhar com plano de saúde, que você não vai poder dar
um tratamento especializado, né? Mas assim, é, se eu pudesse pedir a biópsia, sei que é câncer, e já mandar para a psicóloga para ir já conversando, ia ser perfeito se eu Com certeza. conseguisse. Mas Sim, infelizmente elas têm uma dificuldade de aderir. entendi. Nesse momento, doutora, eu imagino que talvez seja o momento mais difícil para a mulher. A Uhum. senhora já está acostumada de falar, não que seja fácil pelo fato do costume, mas eu imagino que cada momento é um momento difícil. Uhum. Mas o que a senhora, como que a senhora viu ao longo da jornada do atendimento aí a esses pacientes? Algo que, atitudes positivas que a senhora notou de pessoas que receberam um diagnóstico negativo, né, um diagnóstico ruim do câncer, e aquelas pessoas que não receberam tão bem. A senhora consegue criar uma linha, mesmo que não seja estatística, né, mas assim, de observação mesmo, do que a atitude dessas pessoas desencadeou em relação à cura ou não? Assim, porque tem pessoas que recebem, eu acho que, como a senhora falou, tem que vir com acompanhante, que senão ela não consegue nem sair da clínica. É. E tem outras que saem de lá e dizem, vou fazer o que agora? Vou fazer isso, fazer aquilo, fazer Tem aquilo. muita paciente que surpreende. O que eu percebo bem, sabe, mulheres, que aquelas que têm uma estrutura familiar melhor, Sim, que vem acompanhado do marido, dos filhos, enfim, quem seja uma pessoa importante na vida dela, sim, essas pacientes tendem a lidar melhor com as questões, entendeu? Porque ela tem o apoio. Hoje mesmo, lá na Dona Bela, eu até dei parabéns a uma paciente que veio pós-cirúrgico já, né? Pós-operatório, mas sempre com 2 filhos. Já, marmanjo, sim, já até, ela já é uma senhora idosa, então os filhos dela já têm uns 40 anos, mas os dois fazem questão de vir em todas as consultas. Você vê que ela é uma paciente que nunca está sozinha e ela é bem orientada. Então, assim, e eles fazem questão de falar, sim, questionam, perguntam, se preocupam. Eu até dei parabéns, porque a gente vê o impacto da estrutura familiar, do apoio familiar, né, na aceitação da paciente e no transcorrer durante o tratamento. Outra questão também é a própria espiritualidade. sim, Eu acho que isso também é um fato que importa muito. A gente, cada vez mais, a gente tem falado sobre isso. A gente vai já fazer, inclusive, uma live só sobre espiritualidade com câncer olha, de mama. Esse ano, a gente tem uma semana que é a Semana Preciório, que são 3 lives de 3 dias seguidos, com o nosso corpo clínico mesmo. Mas esse ano a gente vai abordar essa questão sim, da espiritualidade, porque isso faz. Hoje eu escutei uma paciente falar, doutora, eu passei por isso por causa da minha fé, porque eu fui para a igreja. Não importa a fé, não sim, importa que a pessoa acredite, o que importa é que ela busque isso para, né, se alimentar daquilo ali, né, da fé, trabalhar a mente, né? sim, Muitas vezes a gente precisa encaminhar o paciente para o psiquiatra, não porque também é uma coisa que tem muito tabu, né? A gente fala, vou te mandar para o sim. psiquiatra, elas já ficam assim, né? Fica Não, não doido. sou louca. Assim, Não, você precisa. Hoje eu recebi uma paciente, incrível, né? Mas hoje eu recebi uma paciente lá no Dona Bela que ela tava, da última vez eu mandei ela para o psiquiatra. Ela estava cheia de sintomas que não era verdadeiro. sim, E aí hoje ela veio e falou assim, doutora, eu tô muito bem porque eu estou tomando minha medicação, estou fazendo acompanhamento, sim, né? Então, assim, aquela paciente que encara de forma melhor, sim, passa muito bem pós-operatório, geralmente é mais tranquilo, né? Tem umas pacientes que realmente têm muita dificuldade de aceitar o diagnóstico, né? E acaba sofrendo muito durante o tratamento mais do que deveria. isso que a senhora falou, a senhora acha que o maior tabu das mulheres é, nesse ponto aí, tem um maior tabu em relação à prevenção de ir ao médico, fazer os exames, mastologia e tudo mais, ou de ir para um psicólogo, psiquiatra? Qual que a senhora acha? Olha, quase que tete a tete, mas eu acho que elas têm mais receio ainda de ir para psicólogo, É psiquiatra. mesmo? Eu acho que sim. Porque a maioria delas, a gente fala, mas muitas Sim, mulheres vêm no acompanhamento. Mas é sim, sempre muito clássico. Eu falo assim, "Ó, eu acho interessante você passar pela psicóloga. Não, 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 não. O psiquiatra, então, elas pulam da cadeira, acham que eu tô sendo ofensiva. Eu já entendi. tive paciente que eu mandei pro psiquiatra e ficou com raiva, né? Mas a gente vê a paciente, às vezes, com ansiedade, depressão, né? Sim. A síndrome do pânico. E eu já tive paciente que a depressão foi muito maior do que o câncer dela. A doença é pior para ela do que o próprio Mas, câncer. doutora, como é que essas pacientes, essas que não conseguem responder de forma positiva ao diagnóstico, como é que elas tiram força para poder combater, né, dentro do tratamento, como é que elas tiram força para combater a própria doença?
Porque se você não tá bem mentalmente, É. Acaba que vai, né? Vai ruim, mas vai. Ela tem que ir. Algumas poucas, elas às vezes podem, inclusive, se negar a tratar. é porque é isso que a senhora falou em relação à questão da fé. Ah, eu passei isso porque eu tive fé, porque estava na igreja, eu fiz isso, eu acredito em Deus, enfim. É, essas mulheres, elas acabam se ancorando em algo que é maior do que elas, né? Que elas acreditam que é maior. Só que aquelas mulheres que elas simplesmente se dão para a doença, se é que eu posso falar assim, ou elas não conseguem vencer o psicológico, eu não consigo entender, né? É, Como que eu digo que se brinca muito, né? Entre mulher e homens, a mulher tá doente, ela faz tudo, né? O homem não, ele sim. fica jogado lá e tal. Então, nesse aspecto aí, é, uma doença desse nível, nesse porte, com esse nível de gravidade, não requer do ser humano, das mulheres, é, uma saúde emocional mais forte para É, combater? seria o Como é que ideal. elas conseguem adquirir essa saúde emocional além da questão da fé Seria o e ideal, da né? psicologia? Era o ideal, mas infelizmente não é todo mundo que tem saúde emocional, né? É, eu acho que no final das contas esses pacientes acabam passando pelo tratamento, mas com muito mais sofrimento, muito mais Sim. dificuldade, né? Elas vão com muitas queixas, sentem muitas coisas, né? E aí é a questão de tentar transformar o caminho ruim num caminho mais leve, né? Mas nem todas conseguem mesmo. Mas elas vão. Então, assim, às vezes o que ela poderia sentir bem menos, se ela enxergasse as coisas diferentes, tem muita paciente que agradece. Fala assim, graças a Deus eu tô fazendo meu tratamento, né? Porque ela enxerga que aquilo ali realmente é uma dádiva dela estar conseguindo tratar, porque tem mulheres que não conseguem tratar, né? Olha a visão da pessoa. Eu aprendo muito com os pacientes, sempre, porque eu escuto certas coisas justamente assim. Poxa, ela poderia estar se lamuriando, né? Ah, eu tô com câncer, eu sou não sei o quê, oncológico. Não, às vezes ela está agradecendo por estar tendo a oportunidade de se tratar daquele câncer. Então, são muito diversas personalidades que a gente encara todo dia, né? Mas eu acho que essa mulher que não consegue ter um apoio, seja mental, espiritual, familiar, só ela mesma, o que seja, ela vai sofrer mais durante o processo. Eu acredito que sim. Doutora, qual foi a história mais bonita que a senhora já viu Vixe, nesses Maria, tem anos de. muitas. Mas escolha uma aí que seja bem assim. Tem uma até que a gente até gravou com ela num programa da CNN. Depois vocês podem Sim, olhar lá na CNN, legal. aqueles programas do Dr. Calil. Ele gravou, acho que faz uns dois, foi em 2021, foi 2021. É uma paciente que ela tinha 20 e poucos anos, né? Eu atendi ela já com um tumor um pouco grande na mama. Era um filóide maligno, que é parecido com sarcoma. É Sim, uma doença bem agressiva. E aí ela tinha acabado de casar. Ela linda, bonita, jovem. E ali era uma lesão que não tinha como, tinha que fazer sim, mastectomia. E o ideal era não reconstruir na mesma hora, porque senão tumor muito agressivo, né? Mas ela foi, o marido dela o tempo todo sim. presente. Ela foi, a gente fez a cirurgia, fez o tratamento todo. E aí ela teve uma filha, Elô, amamentou exclusiva essa filha só com uma Hum. mama. Depois ela teve um outro filho e amamentou exclusiva esse outro filho só com uma mama. Eu fiquei, assim, emocionada. Ela me dava foto, me postava, me marcava. Pessoal, doutora, eu tô aqui amamentando, com o meu único peito, mas eu fazia a amamentação exclusiva só com o peito, durante 6 meses nas duas gravidez. Aí, quando ela teve o segundo filho, ela ligou e tal, aí ela veio pra querer. Eu sempre falava, vamos reconstruir essa mama. Não, agora não. Vamos reconstruir essa mama. Não, agora não. Aí ela decidiu vir. E foi na época que eles me procuraram por uma história. Eu falei assim, olha, eu vou operar uma paciente que tem uma história muito linda, né? E aí ela realmente é um exemplo de superação. Desde a família, porque o Sim, marido tinha acabado de casar com ela. Ele nunca abandonou ela, nunca. Já sim, faz uns 7, 8 anos que eu operei essa sim. paciente a primeira vez. E você vê que é o cara que sempre vem na consulta, né? A última vez ela veio com 2 filhos, Dá apoio né? moral, dá apoio É uma história emocional. muito bonita dela. Aí a Sim, gente reconstruiu a mama dela, agora ela está sim, reconstruída, né? Ela é engenheira, ela mora no interior, mas ela é engenheira. E assim, é isso, ela nunca se abalou. Nunca vi assim, acabada, arrasada. Ela passou anos sem uma mama.
Imagina uma mulher jovem, bonita, recém-casada, sem uma sim, mama. Anos. E ela foi construindo, ela desenhou esse sonho dela, né? sim. E ela realizou e acabou. Então, agora Independentemente da doença, independentemente de qualquer é coisa. muito bonito, né? Legal. É. Doutora, vamos falar sobre tratamento, né? A gente vem fazendo um caminho, uma jornada aqui, e aí a paciente recebeu esse diagnóstico, não foi interessante para ela, né? Não é interessante para ninguém, não é legal para ninguém ouvir isso, né? Mas ela recebeu e ela vai dar início ao tratamento. Qual é o primeiro passo do tratamento para a mulher? Se tem tratamentos diferentes, dependendo do nível de gravidade, né? O tempo que se passa nesse tratamento, Uhum. se esse tratamento é feito em casa, se é feito na clínica, como é que funciona esse tratamento? É Que eu acho que isso. é algo às vezes desconhecido para a A mulher, né? gente não Talvez seja fala algo um muito. temor, né? A gente não fala muito sobre isso. O Sim, medo da mulher é da mutilação. São 2 medos. Ela tem medo de morrer quando recebe um diagnóstico e ela tem medo de ser mutilada, né? Aí são várias questões, né? Primeiro, tem o estadiamento do tamanho do tumor e dos sim, linfonodos, isso varia, né? Mas tem o que é mais importante hoje, é a que a gente chama de imunohistoquímica. É um exame que a gente faz dentro da biópsia sim, para me dizer qual o subtipo do tumor. Então, tem tumores que são menos agressivos e que vão crescer muito lentamente, e às vezes não precisa fazer químios nem nada, mas tem tumores muito agressivos, como os triplo negativos, são os mais agressivos de todos, que eles, inclusive, tumores muito pequenininhos já estão fazendo quimioterapia, né? É. Então, não muda o fato dela ter um diagnóstico sim, inicial, mas muda o fato da agressividade do tratamento, né? entendi. Às vezes a paciente tem um tumor de 1,5 centímetro. Sim. Vamos botar 2 centímetros. 2 centímetros. Que tá dentro ali É, do. vamos botar 2 centímetros e ela é um tumor daqueles pouco agressivo. Sim, Então ela vai fazer primeiro a cirurgia e depois da cirurgia a gente vai ver se vai precisar fazer quimio ou não, certo? entendi. Aquelas que têm um tumor muito agressivo, por exemplo, um tipo negativo de 2 centímetros, ela primeiro vai para quimio, para depois a gente operar. Por quê? Porque é um tipo de tumor que eu tenho algumas drogas que fazem diferença se eu observar como é que ela se comporta frente à quimioterapia. Não sei se conseguiu Quando a entender. senhora. Eu consegui, mas assim, quando a senhora fala em operar, é tirar o tumor ou tirar a mama? Tirar o tumor. Tirar o tumor. Isso, é Mama muito é só em importante. caso. Excelente essa pergunta, na verdade. Sim, Porque o que acontece? A mulher sempre acha que a gente tem que tirar a mão o tempo todo. E sim. tem aquelas que elas querem tirar a mão e querem tirar logo as duas mãos, né? Para não ter perigo do. Mas isso é uma, é, é muito equivocada essa ideia, Sim, digamos assim. Primeiro, o que eu preciso fazer para tratar o câncer de mama? Cirurgicamente falando, eu preciso tirar o tumor com uma margem de sim, segurança, né? Que é justamente ao redor, a gente tira uma área de tecido normal ao redor do tumor para não sim, estar deixando nenhuma célula. E precisamos avaliar a axila, ou sim, seja, fazer a biópsia desses linfonodos para saber se tem algum sim, comprometimento desses linfonodos. É isso. Então, se eu puder preservar a mama, sempre que possível, a gente vai preservar. sim, Não é a cirurgia preferencial, é a cirurgia conservadora que a gente chama, que é o sim, quadrante, tirar só um pedaço e tudo mais. A não ser naquelas pacientes que têm mutação genética, né? Aí entendi. é outro cenário, a gente acaba tirando a mama como prevenção. Então, a mastectomia, ela vai ser restrita para aqueles casos onde eu não consigo fazer um quadrante. Sim, Se ela tiver tumores multifocais na mama toda, calcificações na mama inteira, né? sim, Então, é isso que vai definir se eu vou sim, tirar a mama ou não. Então, preferencialmente, sempre que sim, possível, a gente vai fazer o quadrante. Pessoal, é uma cirurgia menor, mais estética, menos comorbidade, que por mais que a gente reconstrua essa paciente, a gente reconstrói ela no mesmo ato da cirurgia, quando eu tiro a mama, e fica muito bom, fica ótimo, mas a longo prazo, aquilo pode causar incômodo, pode causar algum desconforto, porque não é uma coisa quando a senhora natural. fala desconforto, é estético, imagino que sim, mas Estético desconforto físico, dor, não. também Também. pode ter. Sim, Todas essas próteses podem causar isso, mas não é comum, assim, mas pode. sim, Então, assim, sempre que possível. Aí a paciente, doutora, mas fazer uma cirurgia maior não é melhor? Não, não adianta. Quem determina se o tumor vai voltar é essa biologia dele, a agressividade dele, sim, né? Então não tem como, não significa que eu tenho que fazer uma cirurgia maior, não vai fazer diferença. Então, cirurgia maior não significa taxa de cura maior. Eu tenho que tirar o entendi. tumor com a margem de segurança. E sempre que possível, eu vou fazer cirurgia conservadora, porque
essa paciente vai sobreviver, sim, ela vai viver, né? E na hora ali do diagnóstico, ela só quer se livrar daquilo, ela não pensa em nada. E aí entra a gente como profissional. perfeito. Eu tenho conhecimento técnico para saber que aquela paciente vai viver, e que o quadrante é suficiente e que é mais natural, Sim, é melhor para a qualidade de vida daquela paciente. Então a gente tenta orientar a paciente nesse sentido. A gente tem estudos que comparam o paciente que fez cirurgia conservadora com o paciente que fez mastectomia. É um estudo enorme, que ele é do Canadá, e que eles avaliaram mais de 45 mil mulheres e compararam o quadrante com mastectomia durante muitos anos. Então não teve diferença do êxito. de sobrevida que a gente Sim, sim, chama, né? Não teve diferença da quantidade de mulheres que foram curadas e sobreviveram, né? sim. Não tem, na verdade. Então, essa ideia que a paciente tem de que sair tirando tudo é melhor, não, é equivocada. Então, e elas não têm noção, às vezes, do que é uma complicação pós-reconstrução, uma prótese que pode infeccionar. Então, muita coisa pode dar ruim, digamos assim, numa reconstrução mamária, que não é uma cirurgia estética. Sim. As- então, tem um grau de complexidade grande. E às vezes ela não consegue entender. E a gente, enquanto médico, tem que justamente barrar no momento que ela não criar algo que possa ser danoso para a paciente, né? Entendi. Então, sempre que possível, a gente faz cirurgia conservadora. Se tiver que fazer mastectomia, a gente também reconstrói no mesmo momento. Eu tiro a mama e já reconstrói. Então eu posso dizer que, se eu entendi bem, né? Esse pessoal, até para o pessoal que está nos assistindo entender também. É, o, o tamanho da agressividade do tumor é que vai ser o fator que vai dizer para o médico se vai ser retirado, vai ser o quadrante, a retirada do quadrante, que eu entendo que é um percentual da mama, ou se vai ser feita a mastectomia, que é a mama toda. Isso não está ligado com vou fazer a mastectomia, tirar a mama toda, a mulher vai fazer isso. Isso não está ligado em ela ter um êxito maior ou menor em relação à cura dela. Tem nada a ver, em Hum, relação à agressividade é, do tumor. não é só a agressividade do tumor. Eu tenho tumor agressivo que eu vou fazer quadrante, tá? É o Sim. tamanho do tumor em relação à mama. A gente chama de Ah, proporção tumor-mama. entendi. A diferença é que os tumores mais agressivos, a gente faz quimioterapia antes. Eles diminuem de tamanho e a gente opera uma cirurgia menor, né? Essa é uma das possibilidades. Mas a agressividade do tumor é o que vai definir o risco da doença voltar e a Entendi. necessidade de fazer quimioterapia, Então principalmente. a quimioterapia, ela, na verdade, é uma aliada da mulher para Sim. não retirar a mama toda, né? Também a gente faz muito, às vezes tem um tumor grande, que eu Sim, teria que fazer uma mastectomia, faz quimio, o tumor diminui, às vezes some, mas a gente vai lá e opera onde ele estava. Então entendi. a gente consegue fazer uma cirurgia conservadora numa mama que era para ser mastectomizada, né, antes. Entendi. E a questão da agressividade é o que vai determinar a questão principalmente da agressividade do tratamento. Sim, Porque a quimio ela é utilizada para aquelas pacientes que têm um risco maior da doença voltar, né? sim, Assim, se eu fui lá e tirei tudo, ela não tem mais tumor, mas ela pode ter células circulantes que podem se instalar em algum órgão. Então, a quimio é como se fosse uma esterilização do corpo. É um remédio que vai na sim, veia, vai matar todas as células que estiver circulando e uma esterilização praticamente, sim, né. Então ela é muito necessária nesses casos onde você tem um alto risco da doença, sim, ir para outros órgãos, quando o tumor está grande, quando os linfonodos estão comprometidos e quando os tumores são agressivos, basicamente. sim. Doutora, quais são, assim, os principais efeitos da quimioterapia? Eu já ouvi falar em radioterapia também, eu não sei se... Como é que funciona aí? A radioterapia para mim é novidade, né, dessa conversa que a gente está tendo. Então, radioterapia, quimioterapia, mastectomia eu já entendi. Mas qual a diferença deles dois e para a mulher, qual é o principal, é, assim, revés do tratamento, né? Da quimio e da rádio. A quimio, ela realmente maltrata, né? Porque ela Sim, cai o cabelo, sim, e ela na maioria não é seletiva. Então, assim, eu tenho tumor, eu vou fazer um remédio na veia que é a sim, quimio. Ela não vai atacar seu tumor. Ela vai atacar todas as células de alta proliferação do corpo, aquelas que estão se proliferando rapidamente. sim, Quem? Folículo piloso, né, que é o do pelo, né? O trato gastrointestinal, toda a parte interna do nosso sim, intestino, estômago, né? A medula óssea. Por isso que cai as taxas de hemoglobina, de plaquetas, né?
por isso que cai o cabelo, por isso que a Sim, paciente tem náuseas, por isso que ela tem vômito, diarreia, tem estomatite, que faz aquelas, né, lesões, porque aqui sim. é tudo mucosa, tudo que prolifera rapidamente no corpo da gente também Vai vai ser afetar. atacado pela quimioterapia, né? É por isso Então, que a imunidade dela cai muito. cai por causa que Pode. ataca a medula óssea, que é o nosso órgão de produção Sim, de leucócitos, de sim, neutrófilos, de plaquetas, de hemoglobina, de tudo. Então, assim, tudo que é das células do sangue é produzido sim, ali na medula óssea. E a quimio vai lá e ataca. Existem alguns remédios que a gente faz para proteger a medula sim, óssea, né? Mas não é uma coisa corriqueira. Mas só para entender, tudo que for de alta proliferação no corpo vai ser atacado pela quimio. Então, todos os efeitos colaterais da quimio estão relacionados a essas questões, né? Então, o que mais impacta a mulher é a queda do cabelo, né? sim. Então, isso também é uma coisa extremamente variável. Tem paciente que não tem nem aí, corta logo o cabelo, não importa, eu quero só fazer logo a quimioterapia, não importa. Mas tem muitas mulheres que aquilo ali é uma das coisas mais importantes da vida dela. Essa mulher vai ter um impacto maior da Sim. quimioterapia. Isso acontece, né? E a rádio? A rádio, ela é utilizada localmente. Ela é uma radiação mesmo, Mano, em que a gente faz no local onde era o tumor, tá? sim, E aí, para evitar que a doença volte naquele local. Ela recebe entendi. doses de radiação no local do tumor, e aí aquilo ali é para evitar que você, se por acaso tem alguma célulazinha no local que possa ter passado despercebido da cirurgia, ela vai lá e mata, digamos Entendi. assim, Mas no entendeu? caso, só a célula que tá provocando isso, mata todas as outras. Na verdade, acaba que ela Sim, queima aquela região inteira, sim, né? Queima e o que ela queimou não vai voltar atrás, né? É praticamente uma queimadura mesmo. entendi. No caso, a quimo é um coquetel de comprimidos, né? Medicação na veia, na Na maioria veia. das vezes. Então ela vai na clínica ou ela consegue fazer de casa? Não, tem que ir para o hospital. Ah, no hospital. Ou numa clínica especializada em Sim, oncologia, que tem toda uma estrutura, porque com a química, como é uma medicação, ela pode ter efeitos adversos, pode ter uma alergia, pode ter sim. necessidade de uma ação de emergência. Por isso que o ideal é que seja nos hospitais, Entendi, né? entendi. Perfeito, doutora. Doutora, a gente está no primeiro dia do mês, né, do Outubro Rosa, e é um movimento que normalmente as empresas também adotam. Então, assim, dentro dessa experiência que a senhora tem, por exemplo, eu sou empresário aqui, a gente tem colaboradores, né? Temos esposas de colaboradores também, temos filhas, não com a idade que exige isso, mas que dentro da família, né, os familiares, a gente pode disseminar essa cultura da conscientização, né? Como que a senhora aconselha empresários ou empresárias que têm os seus negócios a conscientizarem? Qual seria a forma mais efetiva de conscientizar essas mulheres? Porque tem muita gente que faz lá, coloca uma logozinha rosa, né? Mas tipo, parece que está tão assim É, banal, mas é. mas de uma forma prática, como É. que A informação no Outubro Rosa, né? Mas para mim, eu já propus para várias empresas isso. sim, De forma prática, é que o médico do trabalho, sim, que seja, primeiro, nas empresas que são maiores, né? Que tem médico do trabalho e sim, tudo mais, que isso seja obrigatório durante o exame de periódico, né? Isso é uma boa opção, né? Porque você vai obrigar a a pessoa a perfeito, fazer. Eu sempre dei essa dica para muitos empresários. Obriga, obriga, vai ter. Não, dentro do seu exame periódico tem que estar incluso. Isso se ela estiver dentro da faixa etária, né? perfeito. É dos Que é de 40, quanto? de 40 anos acima. 40 anos acima. Mas Tá. tem que fazer mamografia e só vou te liberar se fizer mamografia. Pelo Sim, menos ela faz. sim, Eu tenho vários pacientes que encontraram alteração vieram com tumor no sim. exame periódico da empresa. Da empresa. Assim, é algo simples que pode ser implementado, né? É, uma vez eu fiz um questionário no hospital com as colaboradoras do hospital sobre fatores de risco e tal. Mas tinha quase 50% delas que fazia muito tempo que não fazia mamografia. Então, Sim, assim, dá para você fazer um questionáriozinho, aproveita o Outubro Rosa, aplica um legal. questionário, né? E aí você vai convocar ativamente essas Sim, mulheres. Porque são duas coisas, três coisas. Às vezes é acesso, às vezes é sim, a correria do dia a dia, né? O perfeito. esquecimento mesmo, medo. Então, a busca ativa seria Sim, interessante. É o que a gente chama de rastreamento ativo, né? Então você vai lá e você fala, sim, né?
e tenta fazer isso. Eu acho que é a forma mais eficaz. Mandar fazer exame, porque tem que fazer, né? E é o principal. Então a gente pode passar o mês de outubro inteiro falando. Se no final das contas eu falei, a pessoa não faz anos que não faz mamografia, não tem sentido. Então o empresário pode sim, meio que deixar dentro das obrigações, ter seus exames de rotina. Eu acho que isso A senhora ajuda. falou fatores de risco acima de 40, mas existe, é sempre acima de 40. Existe um percentual de mulheres com idade Tem, menor? E qual seria tem. essa idade? Quem tem histórico familiar, a gente Sim, considera 35 anos. sim. Ou 10 anos antes do parente mais próximo. Se você tem uma mãe com câncer de mama aos 40, ela tem que Com começar aos diagnóstico aos 30. 40. Com diagnóstico aos 40, Sim, ela tem que começar aos 30. sim, Por isso que eu sempre explico. E aí, também essa paciente, é, talvez quando eu coloque naquelas planilhas de alto risco, ela pode vir de alto risco mesmo, né? De risco ela. sim. E esses alto risco, que a gente chama de lifetime risk, acima de 20%, ela tem que ser investigada de uma forma diferenciada. Não só com mamografia, ela já tem indicação de fazer ressonância anual, entendeu? Associado. Sim. Então, existem muitas variações do rastreamento que são individualizados mesmo. Por isso que eu digo sempre que se você tiver um histórico familiar importante, é melhor avaliar com o mastologista para você quantificar esse risco e ver quais são os exames Sim, que você vai ter que fazer de quanto tempo. Às vezes você tem que adicionar a ressonância no rastreamento, né? sim, A, a, mas é importante mesmo passar no especialista para você fazer essa avaliação geral. E aí a gente consegue direcionar algumas coisas diferentes do que a mamografia anual a partir dos 40 anos. Esse é o básico. E essa é a mamografia de rastreamento, ou seja, aquela paciente que não sente nada. Mas se, por exemplo, eu tenho 25 anos e tenho uma lesão suspeita ou é um câncer, eu vou fazer mamografia. Essa daí é outro tipo de mamografia. Ela é diagnóstica, é para poder avaliar melhor aquela região. pontual lá. Mas Isso. identifiquei aqui, eu Então, preciso saber o que é eu que. fiz exame no ano Sim, passado. Eu fiz exame no início do ano, né? Fiz exame no início do ano, normal. Aí eu palpei o nódulo e estou aqui investigando. Faz poucos meses, 9 meses. Tem que fazer mamografia de novo porque mudou o cenário. Então não é mamografia de rastreamento, eu não vou esperar dar um ano para fazer a outra. Essa daqui eu estou investigando uma lesão, então eu posso fazer independente disso. legal. Doutor, a gente está quase chegando ao fim do nosso episódio, mas antes eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre a Preciora, né? A Preciora nós tivemos o prazer de fazer um projeto de consultoria lá e a senhora, juntamente com outras médicas tão competentes como a senhora e também com o médico, atua ali na gestão do negócio, né? Como empresárias, empresário e atua também no atendimento ali da clínica, né? É, É, como que hoje quem está nos ouvindo, né, quem vai nos ouvir, pode, principalmente quem está aqui em São Luís, né, eu acho que a senhora já conseguiu contribuir de uma forma muito substancial para aquelas mulheres para essas mulheres despertarem um pouco para esse lado, mas para quem está aqui em São Luís que quer fazer esse exame de rotina, né, a mamografia, como que elas chegam na Preciore, quais são as soluções que a Preciore entrega para essas sim. pacientes, né? Fala um pouquinho para a gente, é importante A isso. Preciora, Moisés, foi realmente uma coisa que foi construída aos pouquinhos mesmo. A gente está Sim, fazendo 9 anos agora em outubro, ano que legal. vem a gente vai fazer 10 anos, né? E o que vocês fizeram com a gente é justamente a dificuldade que eu acho que a maioria dos empresários Sim, tem, né? Você começa, como a gente começou no consultóriozinho, depois a gente começou a colocar ultrassom, aí ficou pequeno, mudamos lá para o office tal, e quando a gente está, sim, conseguimos aquela sala no térreo que foi maravilhoso, que a gente ficou traumatizado com o outro prédio, né? Com elevador, sim, enfim. E hoje a gente tem praticamente tudo para um diagnóstico da mulher. Então, nós somos alguns sócios mastologista, oncologista e radiologista, perfeito. né? E como eu falei no início, a nossa dificuldade antigamente era de você a paciente sair, fazer tudo e voltar. Sim, E a gente montou esse organograma assim. Então, a gente tem consulta com mastologista, nós somos 7 mastologistas lá na clínica, né? Então, todos são muito bons, nem todos são sócios, tá? sim, É, a gente tem os oncologistas, mas o nosso, assim, cereja do bolo é a parte da radiologia. sim, Porque o calcanhar de Aquiles da maioria dos mastologistas é esse, exames de má qualidade, péssima qualidade, ruins, trações que, sabe, Deus o livre. Então,
E a gente construiu isso dentro da clínica justamente para a gente ter o que a gente não conseguia ter nos outros locais. Perfeito. Qualidade de imagem Sim. e procedimentos na mama para fazer diagnóstico. Então, o que a gente faz é mamografia, né? A gente tem um dos mamógrafos mais modernos do mundo. Isso é também outra questão que a gente teve que fazer um levantamento, assim. Existia um mamógrafo de 200 mil, mas existia um mamógrafo de 947 mil, 1 milhão de reais. de 1 milhão. Contando tudo dá mais do que isso, né? Sim. Com todo o aparato que você precisa. A diferença é o quê? Esse outro de 1 milhão é a qualidade do exame. É uma mamógrafo top que eu consigo Sim. enxergar qualquer coisa, não passa né? Então, é investimento, né? E porque o nosso foco maior é a qualidade. É a qualidade e a agilidade, né? Então, nesses casos da mama, a gente tem que ter agilidade, nem que seja para descartar um câncer. Sim. Então, o paciente chega com a lesão, eu já peço, ela já faz os exames, a gente dá um laudo no momento do laudo, esse é ótimo, também é um diferencial nosso. Sim. A gente consegue dar um laudo na mesma hora. Às vezes eu já olho ela no mesmo dia com aquele laudo dos exames e eu já consigo fazer a solicitação da biópsia, ela faz a biópsia e com 5 dias úteis eu tenho esse resultado. Essa semana eu vou atender 3 pacientes com diagnóstico de câncer que eu atendi semana passada. Elas já passaram por todo o processo e já vão voltar comigo com o resultado. Então, uma semana é um tempo Já para iniciar o muito já tratamento. para começar o tratamento. Em 5 dias. Esse é um fluxograma que a gente não consegue Sim. ver em quase lugar nenhum. Sim. E é que a gente construiu e faz de tudo para manter, porque é o nosso diferencial, tanto para a gente levar qualidade para as pessoas, qualidade de imagem, porque nossas radiologistas são todas especializadas em mama, né? E é uma das coisas também que a gente preza, e qualidade para a gente, quanto médico, quanto antes a gente tiver um diagnóstico, melhor, né? Então a gente construiu esse ambiente, mamografia, ultrassom, e nós temos as biópsias, né? Biópsia de mama, que é a core biopsy, e a mamotomia, que é a biópsia a vácuo, né? Mamografia, mamotomia, a primeira mamotomia da cidade foi nossa, que ninguém fazia, ninguém queria fazer, e a gente meteu a cara e conseguiu fazer, e hoje a gente já tem 3 aparelhos de mamotomia fazendo Legal. na clínica. Então a gente cresceu, já está pequeno lá, vai vontade mesmo de ampliar. E o que aconteceu foi Sim. justamente, fomos crescendo e a gente teve a dificuldade da gestão, né? Sim, sim. Que foi que vocês da rede fizeram com a gente um trabalho excelente, que com certeza ajudou muito, abriu a mente da gente. E eu acho que é algo que tem que ser contínuo, né? Porque a gente, quando empreendedor, por exemplo, médico, a gente não sabe muita coisa de gestão, mas a gente tem que saber, né? Sim. É o nosso maior desafio, é dividir entre o gestor, né? E E o o profissional da profissional, medicina. com certeza. E é isso, a Preciore é só amor, Legal. porque a gente conseguiu construir realmente um ambiente de segurança e agilidade que não tem lugar nenhum e eu consigo me sentir seguro, eu tô lá todo dia. Então, se quem quiser marcar, é só ligar, tem no Instagram, @Preciore, tem um linkzinho, tem lá os telefones todos, né? Entra no Instagram que você consegue ter os acessos, fala com as meninas, se tiver alguma urgência, pode ir lá que a gente consegue ajudar. Legal. E é bom, o interessante que o posicionamento da Preciore é bem voltado para a questão da saúde feminina com especialização em mama, né? Nós fomos a primeira clínica especializada em mama aqui em São Luís, né? E aí já falaram, vamos botar ginecologista. Não, nosso foco é mama. Vamos botar outra especialidade. Não, nosso foco é mama, senão a gente perde o foco. Se no foco da mama já tem muito trabalho, né? Sim. Então, é algo também que muitas pessoas ainda não estão acostumadas. Elas vão muito para hospitais, aí faz tudo geralzão e tal. Você tem uma clínica só de tem muita paciente que fala, assim, meu Deus, eu não sabia disso aqui. É maravilhoso, porque imagina se eu chego, faço o exame na mesma hora a médica já me olha, já faz a biópsia, já daqui a 5 dias eu recebo o resultado. Isso é maravilhoso, né? E muitas mulheres não sabem que ela existe, né? Por mais que a gente faça Sim. propaganda e tal. Então é isso, é uma clínica especializada em mama. Perfeito. Para quem não conhece, fica no térreo do Office Tower, aqui Isso, no Renascença, né? aqui na Renascença. Legal, doutora. Bem, muito obrigado, doutora Glaucia, por esse episódio. Assim, eu não conhecia muito bem sobre o tema, mas eu acredito que tentei me esforçar bastante aqui para trazer perguntas que realmente viessem ajudar a nossa audiência a esclarecer esse tema que é muito importante para a saúde feminina. E a sua presença aqui, doutora, a senhora chegou aqui
Eu até quero agradecer aqui publicamente que a senhora veio do hospital direto para cá, mas eu estou chegando aí, tu chegou pontualmente. Então, realmente, eu quero agradecer a consideração enfim, o apoio que a senhora deu para esse episódio aqui e também em respeito a todos os nossos convidados que estão aqui nos assistindo. Então, doutora, a senhora falou que a gente consegue encontrar no @Preciore, né, no Instagram. O seu Instagram é qual? Doutora Glaucia é mastologista. Doutora Glaucia Mastologista, no site da Preciore, né, Isso, preciore.com.br, isso. isso. Então, quem tiver interesse, quem quiser saber mais, quem quiser tirar dúvidas, enfim, como a doutora colocou aqui à disposição a equipe dela, pode entrar em contato com eles, porque eu acho que lá vocês terão realmente um atendimento especializado nesse ponto e como eu conheço por dentro, né, então eu consigo falar dessa forma e a gente precisa fomentar isso, né? A gente aqui na rede tem um propósito muito claro, que é de ajudar o empreendedor nos momentos mais desafiadores do seu negócio. Então, é um médico que é profissional especializado na medicina e que a gente vem com a nossa experiência, nossa expertise, a nossa especialidade em gestão para dar esse apoio, para poder atender mais pacientes, né, para gerar, contribuir com o propósito que vocês têm enquanto clínica. Então, doutora, muito obrigado pelo seu quiser deixar algum último recado aí para Não, só nessa agradecer. temática também do Outubro Rosa. Agradecer, hoje é o primeiro dia de outubro. É o Ainda primeiro tem o dia. resto do mês inteiro. Qualquer coisa, eu estou à disposição. Se tiver dúvida, quiser alguém conversar, eu fico à disposição mesmo que Legal. a gente faz uma mega maratona no mês de outubro, mas a gente consegue sobreviver. Perfeito. Então, mulheres, façam o exame periódico, né? É algo que eu vou fomentar, enfim, dentro de casa, nos meus familiares. Mas quero agradecer aqui sua audiência, o tempo que você disponibilizou para estar com a gente. Nosso próximo episódio vai ser no dia 15 de outubro, com outro assunto extremamente interessante para todos nós, dentro dessa jornada empreendedora. Um abraço e até mais.